Aboru, aboiô! Olá, queridos amigos e seguidores que com tanto carinho e respeito acompanham os nossos vídeos aqui no nosso canal no YouTube, Casa da Boa Sorte. Sou o Babai Leciriel Odeles Arcel e estou aqui hoje para compartilhar com vocês nessa última semana de 2022, que não será a última semana das nossas vidas. O Olodumare e os orixás irão nos abençoar com proteção, saúde e vida longa, para que os nossos olhos vejam o final de 22, o começo de 2023 e também depois o final de 23. Gente, eu tô aqui hoje fazendo esse último vídeo do canal nesse ano de 22 para compartilhar com vocês algo muito importante. Muitas pessoas enviam para mim dúvidas: Babá, existe orixá errado, existe iniciação errada, existe iniciação mal feita? O que justifica muitas vezes uma pessoa ser iniciada e a vida caminha, e outra é iniciada e a vida não caminha? Fiquem comigo do princípio ao fim, porque depois que vocês assistirem esse vídeo, vocês vão entender o porquê que nós temos pessoas iniciadas que são bem-sucedidas e pessoas que são iniciadas e não conseguem sair do lugar. Primeira questão: orixá errado. Existe orixá errado? Não acredito que existe orixá errado. Agora, pode existir orixá que você não precisa. Por que orixá que eu não preciso? O que justifica eu me iniciar em um orixá? Não só amor, devoção, vontade, modismo, curiosidade. Necessidade energética é a palavra-chave para isso. Para que eu seja iniciado em um orixá, eu devo precisar da força daquele orixá no meu ori, para que aquele orixá possa suprir necessidades energéticas que o meu ori possui e dessa forma me ajudar a cumprir melhor o meu destino aqui no Ayê. Então, se eu sou iniciado em um orixá que não tem nenhuma relação com as minhas necessidades energéticas, eu estou sendo iniciado em um orixá que eu não preciso. Então não é o orixá que está errado. É como se estivessem me dando vitamina C, enquanto na realidade o que eu preciso é suplementar ferro. Para ser didático aqui, dar um exemplo. Então, começo respondendo isso. Até porque na Terra Iorubá nós temos as realidades que são várias. Por um exemplo, nós temos famílias que a pessoa é iniciada em apenas um orixá, famílias que a pessoa é iniciada no Ifá e no orixá que o Ifá determina, e famílias que iniciam as pessoas em vários. Inclusive o presidente do Conselho Internacional de Ifá e Religião, o Jeff Xolaguadi Popular, ele em uma entrevista falou que é iniciado em 9 divindades. Então, a questão não é o certo é fazer apenas 1, 2 ou 9. Não. A questão é o que você precisa e qual efetividade isso terá na sua vida. Porque você é um indivíduo que tem o seu ori, a sua ancestralidade e as suas necessidades energéticas, que são completamente diferentes de outras pessoas. Portanto, você não deve ter um indivíduo como parâmetro. Fulano fez Ifá, a vida dele caminhou, eu vou fazer Ifá. Fulano fez Xangô, eu vou fazer Xangô. Fulano fez Obatalá, eu vou fazer Obatalá. Não, está errado. E infelizmente é esse modismo que nós estamos vendo no Brasil que está fazendo aumentar uma grande quantidade de devotos e iniciados que a vida não prospera. Muitos dizem, Ifá é para todos. Concordo, qualquer pessoa pode consultar Ifá e obter orientações do Ifá. Mas nem todos são para o Ifá. Quantas pessoas nós já vemos e ainda veremos que são iniciadas, não seguem seus Eós, não respeitam seu Oluô, seu Odilgonã, saem descumprindo os tabus espirituais e sociais e, como consequência disso, abandonam o Ifá. Essas pessoas tinham que ser iniciadas? Não. Então, gente, é muito importante a gente refletir sobre isso. Eu vou compartilhar aqui com vocês como eu procedo na minha instituição, com o auxílio do meu mestre, o Babai Fali, quem eu trago ao Brasil desde 2017. Primeira questão, nós temos a preocupação de, antes de tudo, a pessoa se cuidar conosco por 1 a 2 anos. 1 ano como consulente, depois 1 ano como membro filiado.
para só depois disso a gente falar de iniciação. Por quê? Porque eu, com a minha experiência aqui no Brasil, percebi que, infelizmente, muitas pessoas se iniciam por curiosidade, modismo, ou até porque querem se iniciar com aquele sacerdote. E aí, depois de um tempo, essas pessoas elas dão as costas para essa ancestralidade. Isso não é bom. Então, eu acredito que o saudável é a pessoa conhecer bem o sacerdote e a família que ela vai ingressar, e também esse sacerdote e essa família conhecer bem a pessoa. Outro cuidado que nós temos: ninguém é iniciado no meu templo sem que antes nós consultemos o oráculo. E se muitas vezes o oráculo vem e diz: não deve ocorrer essa iniciação, ou essa pessoa não deve ser iniciada, ela não será. E eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque é o que ocorre na terra Iorubá. Na terra Iorubá, antes de uma pessoa ser iniciada, o sacerdote que está fazendo aquilo, não pelo dinheiro, mas pelo amor ao orixá, obviamente ele vai ganhar dinheiro com aquilo, mas o dinheiro não está acima do respeito à tradição. Ele, antes de tudo, terá a preocupação de perguntar no Obi, no Orogô, no Erindirogum, que é o jogo de 16 búzios, no Iquim ou no Apeleifá, se para ele vai ser bom iniciar aquela pessoa e se para aquela pessoa será bom passar por aquela iniciação com a intermediação dele. Isso é determinante, ocorre na terra Iorubá. Infelizmente, aqui no Brasil, pouquíssimas pessoas fazem isso. Eu, com muito orgulho, digo que faço, porque o foco do meu templo não é comercializar iniciações. O foco do meu templo é criar uma coletividade que esteja verdadeiramente focada e empenhada em praticar a religião tradicional de acordo com como a tradição nos ensina. Então, uma pessoa no meu templo leva de 1, 2 a 3 anos para passar por um processo iniciático. E ela passa por todas essas etapas. Nós teremos a preocupação de avaliar se aquela pessoa tem a necessidade de ser iniciada no Ifá. Porque, como eu falei aqui, nem todo mundo precisa fazer Itefá. Porque, gente, vamos ser sinceros, quantas pessoas já temos iniciadas no Ifá no Brasil? Quantas realmente deram certo? Quantas? Muitas. Tá, quantas deram errado? Várias. Por quê? Porque eram pessoas que não deveriam ter sido iniciadas no Ifá. Babá, mas Ifá não é para todos? Quando nós usamos essa força de expressão, é porque Ifá não é só o orixá Orumilá, é um oráculo que todos os indivíduos, quando estão vivendo alguma situação adversa em suas vidas, podem consultar para obter orientações. Por isso dizemos Ifá é para todos. Não quer dizer que todas as pessoas do mundo devem ser iniciadas no Ifá. Até porque quem passou pelo Itefá sabe que pouquíssimas pessoas na Terra teriam a disponibilidade, inclusive física, de passar por tudo aquilo. Então é muito importante as pessoas compreenderem isso. Me refiro aqui a um Itefá bem feito, 3 dias, tudo bonitinho, onde no terceiro dia são feitos vários rituais e onde a pessoa sai com as orientações do seu Odu realmente de uma forma ampla, não apenas com meia dúzia de orientações, né? Num terceiro dia onde a pessoa vai, toma um banho e está liberada, não. Terceiro dia da iniciação do Ifá chama Itaifá. É fundamental que rituais sejam realizados para que aquela pessoa saia do ritual pronta para viver a vida. É muito importante as pessoas compreenderem isso, né? Então nem todo mundo tem caminho para fazer Itefá, para passar pelo Itefá. Então teremos pessoas que nós iremos averiguar a necessidade de fazer Itefá. Vai fazer o Itefá, vai descobrir o Odu Ifá da pessoa e através desse Odu Ifá vai descobrir o orixá do Eledá dela. O orixá que vai ajudar o ori dela a cumprir melhor o destino dela. Esse orixá, depois de 1 ou 2 anos, a pessoa vai ser iniciada. Babá, não pode depois de 1, 2, 3 dias? Não. Porque como é que a pessoa vai compreender o que o Orumilá trouxe para a vida dela se ela acabou de fazer uma iniciação de Ifá e logo em seguida já fez uma outra iniciação? Isso, dentro do ponto de vista Iorubá, não é adequado. Nós precisamos dar um intervalo entre cerimônias iniciáticas, tanto para que aquela energia possa se assentar ao nosso ori, como para que o nosso ori possa assimilar o que aquela energia está nos trazendo. E
pessoas que não têm a prescrição de fazer Ifá, nós iremos averiguar se tem a necessidade de fazer iniciação no culto de alguns dos orixás que são iniciáticos, porque nem todo orixá possui iniciação. E aí entramos numa outra questão do vídeo de hoje, que é qual? Não existe orixá errado, mas pode existir iniciação feita errada, iniciação incompleta, iniciação com elementos faltando, iniciação cujo sacerdote não tinha tanto conhecimento para realizar e realizou. Você pode ter uma iniciação onde a pessoa foi iniciada num orixá ou num culto que não tem relação nenhuma com a necessidade energética dela, ou a pessoa pode ter sido submetida a uma iniciação em um orixá que nem tem a cerimônia de iniciação dentro do seu culto. Seja essa cerimônia o que nós chamamos de Idushu, ou Irari, ou Tsité. Esses orixás que são cultuados, mas que não têm iniciação, inclusive eu fiz uma live no Instagram do Caso da Boa Sorte, com a presença de um babalaú de Ibadan, Babá Bifarim, onde nós falamos disso, são orixás que nós chamamos em Yorubá de Alagbará, que são os donos do poder, os donos da força. Divindades que são cultuadas por questões específicas, mas que não possuem famílias, não possuem devotos, iniciados ou pessoas que podem iniciar. Esses orixás nós podemos dizer Olódió, que é um epíteto de Olodumare, o dono do dia, que também faz menção ao primeiro dia de existência da terra, né? Nós temos o Xupá, a força da lua, nós temos o Lueri, a essência da água, nós temos o Keibadan ou o Kyorumon, que são divindades relacionadas às montanhas, que são cultuadas também por questões específicas, mas que não possuem ato iniciático. Nós temos, por exemplo, no Brasil, as pessoas me questionam, Babá, existe iniciação nas mães? Por que nós chamamos as mães? Porque em Yorubá, para evitar falar o nome dessa força espiritual, nós dizemos Aon Yawa, que significa as nossas mães. É uma forma carinhosa de nos referirmos a elas. Para nós, elas não são orixás, são seres espirituais que receberam a incumbência de Olodumare de reger os acontecimentos no mundo físico. Como consequência, não existe iniciação para essa força. O que existe são medicinas, magias, pactos ou rituais de proteção, para atrair a simpatia e a proteção dessas forças, mas que isso também é feito de maneira muito cuidadosa. Agora, no Brasil, há um sincretismo entre essas energias e a sociedade secreta chamada Ogoni. Ogoni é uma sociedade secreta onde os iniciados nesse culto são devotos de Onilé, a Mãe Terra, Edan, um orixá feminino relacionada ao equilíbrio da terra, e também apaziguam a Onyawa, que são as mães. Mas uma pessoa que pertence à fraternidade Ogoni, ela deve estar muito consciente das suas responsabilidades, tanto dentro como fora dessa fraternidade. E aí você que está me assistindo vai perguntar, Babá, no seu templo tem iniciações das mães? Não tem iniciação das mães, porque para nós isso não existe, com todo respeito a quem faça. Babá, o senhor faz iniciações de Ogoni no seu templo? Não ocorre. Por uma única questão, tanto eu quanto o meu mestre compreendemos que, infelizmente, no Brasil, há ainda uma imaturidade muito grande por parte das pessoas. As pessoas passam por iniciações, fazem pactos, fazem juramentos, não cumprem. Depois elas têm problema e elas não conseguem se lembrar que muitas vezes elas não estão sendo vítimas de um feitiço, de uma magia, de uma bruxaria. Elas estão pagando porque juraram, porque fizeram um pacto e não estão cumprindo aquilo que juraram. Então nós procuramos ter muita responsabilidade e discernimento sobre isso. Isso também é importante você que está assistindo compreender. Muitas vezes você passou por uma iniciação perfeita. O orixá que você precisava, o sacerdote ou a sacerdotisa
extremamente, perdão gente, deu um probleminha aqui, eu peço desculpas por isso, vou dar continuidade. O sacerdote que tinha conhecimento para realizar o ritual, tudo. Porém, o que acontece? Você fez pactos e juramentos ou recebeu o EUO que você não vai cumprir. Isso vai te trazer problema. Ou você foi iniciado num orixá que não aprecia um determinado tipo de comportamento e você sai daquela iniciação reproduzindo aquele comportamento que aquele orixá não aprecia. Isso também lhe trará problema. Por isso, nós não podemos julgar uma iniciação que traz prosperidade para uma pessoa ou uma pessoa que passou por uma iniciação e a vida não caminha, como a pessoa foi feita no orixá errado, o sacerdote é incompetente. Existem várias questões que devem ser levadas em consideração para que nós possamos concluir o que deu errado. Inclusive, existe a necessidade da pessoa refletir. Eu acabei de passar por um ritual. Por que será que esse ritual não está correspondendo às minhas expectativas? É muito importante pensarmos isso tudo. Porque muitas pessoas me procuram perguntando: babá, fiz iniciação, minha vida não está dando certo, o que está acontecendo? Será que eu fiz o orixá errado? Será que o meu sacerdote me enganou? Gente, existe um conjunto de possibilidades dentro disso que ficaria muito vago ouvir aqui no vídeo e falar: não, você que fez iniciação e a vida não está caminhando, foi feito errado. Não. Existe a necessidade de se avaliar. Você fez aquilo que você precisava ou aquilo que você queria? Você fez no tempo certo? Você conhece quem fez para você? Depois disso, você está cumprindo os seus EUO? Você está colocando em prática os valores daquilo que aquela divindade que você foi iniciado aprecia? Você está respeitando os seus pactos e seus juramentos? Existe um provérbio iorubá que diz: quem faz juramento e não cumpre, o juramento cobra a pessoa como feitiço. Tem muita gente no Brasil, gente, muita gente no Brasil que acha que está sendo vítima de feitiço. E na verdade a pessoa está tendo problema porque jurou algo que não está cumprindo. Isso traz problema. É muito importante refletirmos sobre isso. Queridos, eu por mim ficaria aqui um ano conversando com vocês sobre esse assunto. Mas eu preciso encerrar o vídeo para que ele possa caber lá no nosso canal, de modo que vocês possam compreender a mensagem. Eu quero aproveitar aqui para desejar um excelente final de 22 para vocês. O primeiro dia de 2023, 1º de janeiro, cai no Ossé Ifá. Então quem é de Ifá e sabe fazer o seu Ossé, vai lá, faz o seu Ossé, a sua adoração, cultua o Milá Ifá. Ossé é o cuidado diário que ocorre dentro da semana, tá bom, queridos? A Odum ou Adi Odum é ritual anual, que inclusive, falando de iniciação, é importante deixar claro, mesmo aqueles que são iniciados em vários orixás devem tomar cuidado, porque todo mundo que passou por uma iniciação deve celebrar Odum, que é um ritual individual que ocorre em 3 ou 7 dias, dependendo do caso, aonde é importante a pessoa celebrar aquela iniciação fazendo tudo o que ela puder por aquele orixá. Tem consulta antes, durante e depois do ritual, com orientações para o próximo ano. Por isso, inclusive, é importante pontuar que tem algum problema a pessoa ser iniciada em vários orixás? Se ela pertence a uma linhagem em família que faz isso, não tem problema, desde que ela seja iniciada nos orixás que ela realmente precise e desde que ela tenha a consciência que anualmente ela terá um compromisso. Ela deverá fazer a celebração dessa iniciação, que não é uma festa coletiva que ocorre apenas em um dia. É algo complexo que leva de 3 a 7 dias, dependendo do caso. E, portanto, é muito importante que antes de uma pessoa sair colecionando iniciações, que ela tenha consciência do que ela deve fazer e de como ela deve proceder depois, para que ela também não tenha nenhum tipo de contratempo, tá bom? Queridos, foi um prazer interagir com vocês, um excelente final de 22, que 23 seja um ano incrível para todos nós. Teremos vídeo em janeiro, acredito que 1 ou 2 aqui no canal,
e sempre que tivermos disponibilidade eu vou subir vídeo novo aqui para a gente poder estar interagindo. Eu quero agradecer muito o carinho e o respeito que todos vocês ofertam para mim. Pessoal que me acompanha aqui nas redes sociais, na internet, os meus consulentes que confiam em mim a sua espiritualidade, aos filhos do meu templo, membros filiados que me ajudam a manter essa estrutura de pé para que nós possamos desenvolver esse trabalho que tem ajudado muitas pessoas, e eu tenho certeza que enquanto Olodumare e os orixás me derem força, ajudaremos todos aqueles que querem realmente praticar o culto de orixá de maneira séria, responsável e comprometida com o sagrado. Muito obrigado a cada um de vocês pelos olhos e pelos ouvidos atentos. Nos vemos em breve. Um grande abraço, Iriô. Tchau, tchau.